Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Quais são os riscos que uma gestante corre ao se vacinar? Será que existe risco? Ou será que existe benefícios? Quais são as vacinas que elas podem tomar? O que seria um risco para essa gestante, né? Então, vamos lá para a nossa live de hoje. Eu recebo muitas perguntas em relação à vacina da gestante. Eu percebo assim que a vacina da gestante, ela é algo que gera muita dúvida, né? Sobre esquema vacinal, sobre o que tomar, quando tomar, se repete as vacinas da infância, se não repetem. Então, eu entendo que dentro da sala de vacina existe várias situações, né? E a situação da gestante, ela não é diferente. Ela não é diferente das outras. E aí eu resolvi então trazer hoje aqui, porque eu recebi uma mensagem de um seguidor falando da insegurança de fazer a vacina e o medo de dar complicações, porque gestante é muito delicado, porque você tem ali, além da vida da gestante, você tem ali um bebezinho, né, dentro, um feto que está se desenvolvendo, e eu reconheço que realmente gera muita insegurança, né, e a gente fica mesmo com muitas dúvidas do que pode e o que não pode ser feito. Então hoje a gente vai conversar, tirar todas essas dúvidas para que vocês possam se sentir muito mais seguros para atuar no dia a dia. Então assim, quando eu falo quais são os riscos que a gestante corre, né, quando toma vacina, a gente precisa pensar em relação à situação e em relação à vacina, né? Quais são as vacinas que essa gestante pode tomar? Se eu faço a vacina que é adequada para a gestante, então o risco dela é um risco comparado ao risco de qualquer pessoa que toma vacina, porque existe um risco, né? Quando a gente toma, a gente pode ter reações adversas, a gente pode ter aqueles eventos adversos esperados, e a gente pode ter alergia a algum componente da fórmula e não saber. Isso na criança, no adulto, no idoso, e a gestante não é diferente. Mas existem algumas vacinas que as gestantes não podem tomar. Então é importante que eu conheça essas vacinas. E hoje a gente vai discutir sobre cada uma delas. Quando eu conheço, quando eu tenho entendimento do que é possível fazer e eu faço o esquema da forma correta, a chance de ter um risco para essa mulher, a chance de ter uma complicação é bem menor. Então aí a gente acaba equiparando esse risco com todos os outros grupos, né? Se vocês quiserem mandar também dúvidas em relação à vacinação da gestante, tá? Podem mandar aqui, que no final, se der tempo, eu respondo, tá bom? Então vamos lá. Quando eu faço uma vacina que não é autorizada por uma gestante, por exemplo, gestantes não podem tomar vacinas de vírus vivos. Então, a gente não tem indicação de fazer, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, a gente não tem indicação de fazer febre amarela, a gente não tem indicação de fazer varicela. São vacinas que elas são contraindicadas para a gestante. Por que isso? Por que será que não pode tomar essas vacinas? Pelo momento que ela está vivendo, a chance de transmissão, por ser uma vacina de vírus vivos, existe uma chance de transmissão da própria doença para o feto. Então, quando eu preciso fazer uma vacina dessa, em casos de surtos, em casos onde nós estamos tendo um nível muito alto de doenças e o risco dessa mulher adoecer, ele é maior, né? O benefício de proteger é maior do que o risco dela ter um evento adverso, ou uma reação adversa, ou
uma complicação da vacina, quando o benefício é maior, vai ser vacinada. E aí, de acordo com a avaliação médica, isso é uma situação que exige muitos critérios para se chegar, né, à conclusão de que vacina ou não. Agora, na nossa rotina do dia a dia, a gente não vai fazer essas vacinas. Não vai fazer febre amarela, não vai fazer SCR, não vai fazer varicela, não vai fazer dengue, enfim. São várias vacinas que elas não podem tomar. Agora, quando eu trabalho com o calendário indicado para ela, eu só tenho benefícios. E aí a gente vai discutir cada uma delas. Por exemplo, uma que gera muita dúvida é a vacina da antitetânica. A gestante, ela precisa tomar antitetânica, não precisa? Precisa porque ela vai proteger a si mesma e vai proteger o bebê. Quando ela vai para o parto, que ela vai fazer a cirurgia, seja o parto normal, seja o parto a cesárea, ela vai entrar em contato com materiais que estão, se estiverem esterilizados, né? Então está livre ali, né, de contaminação, mas e se não estiverem? Ou se estiverem de forma inadequada? E aí, quando você faz o corte, você expõe esse tecido ali, né, ao meio ambiente, aumenta o risco de infecção daquele lugar onde foi cortado. Tanto na cesárea quanto a episiotomia que faz, né, no corte do parto normal. Então, existe a preocupação de proteger essa mulher contra o tétano, né? O tétano puerperal, o tétano que ela pode pegar depois de ter o bebê. E no caso da criança, a ideia é o quê? É evitar o tétano neonatal. A gente não corta lá na hora do parto, o médico, né? Não corta o cordão, esse cordão ele não é cortado ali você não faz uma perda de continuidade da pele, não abriu ali uma porta para infecção, esse umbigo depois ele não vai cair e vai ficar só o coto umbilical ali, aquilo ali é um ponto de infecção, é uma porta muito aberta para infecção, o risco é muito grande. Então a vacina, a ideia é proteger o tétano neonatal, que pode acontecer no bebê, que antigamente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente chamava isso de mal de 7 dias. Alguém aqui já ouviu falar nisso? As pessoas mais antigas, né, elas chamavam o tétano neonatal de mal de 7 dias. Se vocês, algum de vocês já ouviram falar, conta aqui pra mim. Porque hoje em dia a gente não ouve mais falar tanto de tétano, ainda existe, mas num número muito menor, né? Uma coisa muito pequena, porque graças à vacinação a gente começou a proteger essas mães e essas crianças. Então, quando a gente fala do mal de 7 dias, é que nesse período de 7 dias a criança desenvolvia uma infecção ali no coto umbilical. E aí ela evoluía para doença e morte, né? Ela ia a óbito. Então, antigamente eles acreditavam que era um mal. Eles sabiam que era um mal, mas não sabiam o que era a doença. Então, eles protegiam essa criança, eles não deixavam receber visitas nesse período. Essa mãe se resguardava a si e resguardava a criança, porque ela acreditava que alguma coisa acontecia e trazia esse mal, que essa criança morria com 7 dias. Mas o problema estava ali, ó, a hora que cortava esse cordão com aqueles instrumentos que não eram esterilizados, e aí pegava a infecção, né? Essa infecção, ela era então disseminada pelo corpo da criança e aí podia levar então à morte, né? Minha mãe não queria dar banho no meu filho com 7 dias porque podia morrer. Então, como elas não conheciam, Suzy Cleide, da onde vinha isso? Bom dia, Sandra. Um beijão, saudades, amor. Como eles não sabiam de onde vinha, eles então ficavam pensando, né? O que pode ser? Será que é da água? Será que é do banho? Será que é mal olhado? Será que, enfim,
eles não sabiam o que era. E aí eles se resguardavam de todas as formas, de tudo que eles podiam pensar que pudesse ser. Então, não vamos dar banho, não vamos mostrar essa criança por enquanto, tem que ficar dentro do quarto com a mãe, tem que ficar protegida. E aí a criança depois desenvolvia, né, a doença e morria. E é uma doença, uma morte muito triste, né? A consequência do tétano é muito complexa. Então, com o passar do tempo, com a instituição da vacina antitetânica no calendário da gestante, passou-se então a fazer a vacina de rotina e não tínhamos mais tantos casos, né, de tétano neonatal ou de tétano puerperal. E graças a Deus hoje isso já é muito controlado. Ainda existe casos, mas são muito poucos. Então, olha a importância do nosso papel ali quando a gente recebe essa gestante, né? Então, ela precisa estar com o esquema em dia. Se ela não tem histórico, a gente tem que colocar em dia essa vacina. Se ela tem um histórico vacinal, a gente vai levar em consideração esse histórico e, se precisar, vai fazer o reforço, né? Então, eu faço o reforço do tétano na gestante, se já tiver 5 anos que tomou o tétano. E aí, no caso, então, a gente vai fazer com uma outra vacina que eu vou falar agora, que é a DTPA, que nada mais é que a vacina do tétano, né, difteria e tétano, mas ele tem um componente ali, que é o P, que é o pertussis. O pertussis, ele é importante para evitar a coqueluche. E a coqueluche em quem? Principalmente no bebê, porque o bebê, quando falam pra mim aí, quando que o bebê vai tomar a vacina de coqueluche? Quando ele nasce, ele não tem proteção, né? Ele está totalmente desprotegido. Vai chegar num tempo da vida dele que ele vai tomar a vacina de coqueluche. Mas, enquanto isso não acontece, é através da mãe que a gente faz uma dose de reforço. Ah, Fernanda, toda vez que essa mulher engravidar, ela vai ter que tomar a vacina DTPA? Se ela tiver que tomar as 3 doses de DTP, quando criança, não precisa repetir o esquema, né? Só DTPA? Sim, a gente leva em consideração o histórico vacinal dela. Se ela tem as 3 doses de DTP, eu respondi uma pergunta hoje no direct para uma seguidora assim. Ela tá com uma adolescente de 14 anos que tá grávida e que tomou as vacinas com 5 anos. Então, ela leva em consideração esse histórico e faz uma dose de reforço, porque já tem mais de 5 anos, e já garante para ela a dose do componente pertussis, então com a DTPA, tá bom? Eu sei que tem muita gente que pensa até, não, tem que começar de novo, porque tomou quando era criança. Não, gente, a gente precisa aprender a valorizar o histórico vacinal. Porque quando a vacina entra no corpo, ela vai lá e desencadeia uma reação no corpo, né? Ela vai lá, cria as células de defesa, estimula o sistema imunológico, fica lá tudo guardadinho. Quando você faz uma dose de reforço, você reativa aquele sistema. Então não precisa fazer tudo de novo, tá bom? Só se ela não tem como comprovar, e você não tem como garantir que ela tomou aquela vacina. Aí você vai lá e faz um esquema novamente. Mas se você tem como comprovar, você não ignora esse esquema, dá continuidade, tá bom? Então, aí no caso, você vai fazer uma DTPA para poder garantir essa dose do pertussis. Quem que vai responder aí pra mim quando que esse bebê vai tomar coqueluche? Lá no calendário vacinal que vocês conhecem, quando que a criança vai tomar coqueluche? Enquanto ela não toma, quem vai proteger ela? É a mãe, através da vacina que ela tomou quando? Na gestação. Então, a criança vai tomar só com 1 ano e 3 meses na DTP. Se a gestante só tiver 2 doses de DTP e engravida, tem que tomar uma DT e uma DTPA? Não, precisa só tomar uma DTPA, porque você já garante o esquema dela de 3 doses e você já garante também o componente pertussis, tá bom? Não precisa fazer a DT e depois fazer uma DTPA, porque a DTPA, ela é a mesma que a DT, porém com o componente pertussis junto, tá bom? Então aí a gente já vai lá e mata 2 coelhos com uma cajadada só. Não, gente, não vamos matar coelho nenhum. Esquece isso. É pra vacinar, pra você resolver 2 problemas com uma única vacina, tá bom? Então, a Amparo respondeu pra gente, a criança vai tomar só com 1 ano e 3 meses na DTP. E aí, alguém tem mais alguma ideia? Quando que a criança toma coqueluche, gente?
Vamos lá. Enquanto ela não toma, quem vai proteger ela é a mãe. Então, durante a gestação, ela foi lá, tomou a vacininha de DTPA e garantiu que essa criança não tenha pertussis. E por que essa criança não pode ter pertussis? O que acontece? Qual é o problema do pertussis? O pertussis é uma doença, que é a coqueluche, é uma doença respiratória muito complicada. Quando pega principalmente no bebê. Por quê? Ele não tem, os bebês pequenos não têm proteção. Ele mexe com o sistema respiratório, ele evolui até para parada respiratória e morte. Quem aqui já teve a oportunidade de ouvir uma criança com coqueluche? A tosse de uma criança com coqueluche. Alguém aqui já atendeu alguma criança que estava com coqueluche? Eu vou dizer para vocês que eu tive a oportunidade de atender e eu falo para vocês, é inesquecível a tosse do coqueluche. Então, a criança tosse, ela perde o fôlego e ela continua engasgada, de repente ela puxa o ar e aí ela tosse de novo. É uma coisa desesperadora. Então, a gente evita isso durante a gestação. Ninguém mais vai arriscar me dizer quando que a criança toma coqueluche? Ah, não, eu não tô acreditando nisso. Vamos lá, vou dar mais 30 segundos para que a gente responda isso. Então, é importante a gente conhecer calendários, é importante a gente conhecer as vacinas, a composição das vacinas. No esquema da Penta, Maria Jane Batista. Muito bem, Maria, é isso aí, no esquema da Penta, independente de uma gestação ou outra, toda gestante tem que ser feita DTPA? Sim, toda gestante tem que tomar DTPA. Ó, a Selma respondeu também, ó, 2, 4 e 6, interrogado? Sim, 2, 4 e 6. Por quê? Só voltando lá, peraí, pra gente não confundir. Então, a Penta, com 2 meses na Penta. Muito bem, muito bem. Porque na Penta a gente tem difteria, tétano, pertussis, não é isso? Hepatite, influenza, Haemophilus influenza, no 2º mês de vida com a Penta. Muito bem, é isso mesmo. O que acontece? Amparo também está correta. Lá na DTP a gente vai ter difteria, tétano e coqueluche. Mas a Penta, ela já é composta pelas 3 e mais 2, né? Então a gente tem difteria, tétano e coqueluche. Aqui a gente já tem um componente pertussis. Então com 2 mesinhos de vida, o bebê ele já começa a receber a vacininha dele mesmo, a proteção dele. Mas enquanto ele não completa os 2 meses de vida, precisa fazer a dose na mãe de DTPA. Aí alguém perguntou, mas por que ela tem que tomar DTPA em toda a gestação? Se ela tiver um filho por ano, ela vai tomar uma DTPA por ano? Sim, ela vai tomar. Por quê? O nível de proteção da DTPA, com o passar do tempo, ela tende a cair muito. Então, a cada gestação precisa reativar para a gente garantir que essa criança seja imunizada e seja protegida contra o componente pertussis, tá bom? Então, gente, é extremamente importante a vacinação de DTPA na gestante. Você vai completar um esquema de tétano e difteria, que é uma outra doença grave também, e você ainda vai proteger o bebezinho de pegar coqueluche, que é uma doença que evoluiu, estava evoluindo com muito óbito. Essas crianças, a DTPA não fazia parte do esquema vacinal da gestante, né? Ela fazia parte só do esquema especial do CRI. Então, só casos especiais tomava DTPA, alguns casos especiais. E aí, começou a perceber que muitos bebezinhos, eles estavam pegando coqueluche e evoluindo para óbito. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode adiantar a vacina da pentavalente para essas crianças? Até pode, com 30 dias, né? O espaço mínimo, intervalo mínimo. Mas, durante esse primeiro mês de vida, essa criança, ela tá suscetível. Então, qual é a melhor forma? Vamos, então, proteger através da mãe, através da transmissão ali, da transferência transplacentária. E aí,
essas mulheres passaram então a proteger o bebê delas também contra pertussis, junto com a difteria e o tétano, tá bom? Então, muito importante manter o esquema vacinal da gestante em dia. Vamos lá, qual que é a próxima vacina aqui. Hepatite B. Na verdade, a indicação no esquema é hepatite B, né? Então, a gente tem a vacina da hepatite B fazendo parte do esquema vacinal da gestante. Mesma coisa, eu vou avaliar o histórico vacinal dessa mulher. Não é que porque ela tomou na infância ou porque ela tomou há 10 anos atrás que não está valendo. Está valendo a mesma coisa. São 3 doses. Essa semana, não sei se foi uma aluna que me falou assim: ah, Fernanda, aqui no meu município, a vacina da hepatite na gestante, mesmo que ela já tomou, se ela chegar grávida, a gente começa o esquema novamente. Então, se ela tem um comprovante de vacinação, a gente não precisa começar novamente. A gente vai dar continuidade se estiver incompleto. E se tiver completo, a gente vai, durante o pré-natal, vai ser pedido para ela o anti-HBS. Então, pelo anti-HBS, a gente vai saber se ela tem proteção ou não. Aí, se ela não tem proteção e tem esse comprovante dizendo, tá lá na carteirinha dela, lá escrito, as 3 doses, com data, lote, tudo. Ah, beleza, tá comprovado, ela tomou. Porém, o corpo dela não desenvolveu essa proteção. E aí o anti-HBS mostrou pra gente, porque faz parte do processo de avaliação da gestante, o anti-HBS. Então, o anti-HBS deu positivo, ela tá protegida. Deu negativo, ela está desprotegida. Aí sim a gente vai repetir novamente o esquema. Fora isso, não há necessidade de fazer, tá? Mas a hepatite B é uma doença que é grave também. É uma doença que se vai transmitir da mãe para o bebê. Então, os bebês que nascem de mãe com positivo para hepatite B, assim que eles nascem, eles vão tomar a vacina como qualquer outro bebê, mas ele tem que tomar também uma imunoglobulina para proteger. Então, através dos fluidos, essa mãe vai passar essa hepatite se ela tiver. Então, a gente faz a gestação para garantir que esse período essa mãe não se contamine e não passe para o bebê, tá bom? A memória da vacina, ela é diferente da memória da doença, então é importante a gente levar em consideração a vacinação, tá? O teste rápido de hepatite B serve ou tem que ser apenas o anti-HBS? O teste rápido, se ele der positivo, é porque a mulher, ela tem proteção. Agora, se der negativo, você pede o anti-HBS para ter certeza. Bom, isso vai diferir muito também de protocolo municipal, viu, gente? Às vezes eu posso dar uma informação que no município em que eu presto serviço ou que eu acompanho, ele é de um jeito, e às vezes tem município que muda algumas coisas nesse trâmite. Mas o ideal é você saber aqui em relação à vacina, você tem que saber o quê? Que você não precisa repetir a vacina se ela tem um histórico vacinal, e aí enquanto não chega esse exame, se chegar negativo, se der o resultado negativo, aí precisa então, seja o teste ou seja o anti-HBS, aí precisa repetir, tá bom? Vamos lá. Outra vacina que faz parte do esquema vacinal da gestante, a influenza. Então, a influenza, ela na gestante, ela é grave também. Por quê? Às vezes a gente pega uma gripe, né? A gente fica meio debilitado, mas nosso sistema imunológico vai trabalhar. Então, a gente vai sentir febre, dor no corpo, mal-estar. Pode evoluir para uma complicação pulmonar, mas o nosso organismo, ele tá trabalhando só pela gente mesmo. Então, ele vai lá, às vezes, dar conta. Na gestante, já é mais complicado, porque ela tem um bebê ali dentro, ela precisa, o sistema imunológico dela tá trabalhando por 2, o sistema hematológico, hormonal, celular, tudo tá trabalhando ali por 2. Então, você já tem uma sobrecarga nesse sistema. E aí, quando essa mãe pega o vírus, existe uma chance maior de complicação. Dessa mulher evoluir para uma pneumonia, evoluir para as formas graves de problema respiratório e até a morte. Então, nesse caso, a gestante, ela é preconizada
para tomar a vacina como um grupo preconizado, né? Como um grupo de risco. E aí tem uma outra função muito bacana, que ela vai proteger quem? O bebê dela. Quando que o bebê toma a vacina de gripe? Respondam aí para mim. Quando que ele vai poder ter acesso à vacininha dele que tá lá reservada, que para o sistema imunológico dele trabalhar e produzir a defesa dele. E aí a mãe vai protegendo enquanto durante a amamentação, durante a gestação. Então a gestante toma a vacina, produz células de defesa, transmite para o bebê através da placenta e depois, durante o período de amamentação também, ela vai transmitir essa proteção. Então, o bebê ele só vai tomar a vacina dele a partir de 6 meses, muito bem. Então, até 6 meses de gestação, até 6 meses de idade, quem vai proteger é a mãe, né? Então, é o sistema imunológico da mãe que desenvolveu a proteção e vai entregar pronta, né? Essa proteção pro bebê. Os soldadinhos de defesa dela vai ir pronto pro bebê. Quando ele tomar a dele, aos 6 meses, aí ele vai produzir o dele, tá? Mas enquanto isso, a mãe quem protege, bom? E aí a gente tem agora a vacina do Covid também, que é preconizado para gestantes. Ainda não faz parte do calendário, né, do Programa Nacional de Imunização. Ela ainda faz parte do Plano Nacional de Operacionalização, mas a gestante é um grupo prioritário para vacina. Por quê? Mesma coisa. O caso de Covid em gestante, o risco de complicação é muito maior. A gente tem um problema também de parto prematuro, evoluir com óbito, né? Esse bebê pode evoluir com óbito, baixo peso, tudo isso por conta de um processo infeccioso pelo Covid. Então precisa tomar bastante cuidado nesse sentido, porque às vezes a mulher fica insegura por conta, né, do problema que aconteceu com aquela gestante. Não é todas as vacinas, né? Então a gente vai usar aí a Pfizer, usar a Coronavac. Existem alguns conhecimentos que a gente precisa ter para poder fazer uma vacinação mais segura, mas essa mulher, ela precisa também tomar a vacina do Covid. E essa vacina vai fazer parte, então, do processo de proteção dela e do bebê dela, ok? Então, o que a gente precisa levar em consideração hoje aqui na nossa conversa é isso. Se eu trabalho com as vacinas que são elegíveis para as mulheres, para gestantes, que são indicadas, que são adequadas para essas mulheres, qual é o risco que essas mulheres têm? O mesmo risco que as outras pessoas têm. Então, são reações adversas comuns, febre, dor local, mal-estar. Então, são complicações que são esperadas para qualquer grupo, né? Para qualquer faixa etária e qualquer condição de saúde. Agora, se eu não conheço o calendário dessa gestante, se eu não conheço o que é indicado para essa mulher, e aí eu faço uma vacina que não é indicada, como por exemplo uma vacina de vírus vivos, então eu posso proporcionar para ela um processo de má formação, né? Má formação desse bebê. Ela pode desenvolver a doença que está sendo vacinada por conta do sistema imunológico dela, que não está trabalhando 100% só para ela, não está bom o suficiente para proteger. Ela pode desenvolver a própria doença que está tomando a vacina. Então, por isso que a gente não pode fazer as vacinas de vírus vivos. E é importante a gente conhecer sobre vacina, gente. É importante que a gente tenha entendimento do que pode e o que não pode ser feito. E aí eu quero aproveitar e convidar vocês para a semana do dia 22, 23 e 24 de março, que a gente vai fazer um evento que é a Semana do Profissional da Sala de Vacina. Então, nessa semana, a gente vai discutir várias coisas em relação à sala de vacina. Quem já participou sabe. Lá são 3 dias em que a gente vai discutir temas de vacinação, os temas mais relevantes, que são aqueles temas que eu mais recebo perguntas, que eu entendo que é a maior dúvida das pessoas.
E aí, depois desses 3 dias, eu abro vagas pro meu treinamento. Então, o treinamento, ele é aberto no 3º dia do evento, tá? Mas a semana, ela é online, ela é gratuita e ela é à noite, às 20 horas. Então, são 3 dias que eu queria muito que vocês participassem. Entrem, né? Façam perguntas, se envolvam ali, adquiram esse conhecimento que é muito legal. E depois, se vocês tiverem intenção de se aprofundar mais nos conhecimentos, porque o treinamento ele traz aí, né, conhecimento sobre as doenças, sobre as vacinas, sobre todo o funcionamento, enfim, a gente vai discutir bastante isso lá no último dia do evento. Eu vou explicar melhor como que funciona o treinamento. Mas, independente, né, do treinamento ou não, o evento da Semana do Profissional da Sala de Vacina vai acontecer dia 22, 23 e 24. Será um prazer ter vocês lá comigo, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber agora em relação à vacinação da gestante? Se não, era isso basicamente que eu queria trazer, porque eu recebi algumas perguntas em relação a isso e me trouxe despertou interesse em fazer essa live. É espetacular, vale muito, aproveitem. É verdade, obrigada, Sandra, obrigada, vai ser mesmo. E esse evento, eu vou procurar trazer bastante coisa mesmo, que eu sinto que é uma necessidade muito grande de quem me acompanha, de quem trabalha na sala de vacina, das dificuldades do dia a dia. Faz parte do treinamento, muito bom, super indico. É isso aí, Rose. Beijo enorme, amor. Obrigada, obrigada mesmo. A gente tá encerrando, né, mais uma turma agora, e aí a gente vai abrir mais vagas pro treinamento. Quem tiver interesse, já vai se preparando, que no último dia do evento, no dia 23, aí eu abro vagas pro próximo, tá bom? Gente, ó, foi um prazer imenso compartilhar isso com vocês. Se tiverem dúvidas, mandem lá no direct, assim que der eu respondo. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. Obrigada, Georgia. Beijo enorme. A gente se encontra trazendo aí um novo tema. Se tiverem sugestões também podem mandar lá, que eu aceito sugestões. E é isso aí. Sua câmera fria é linda. Obrigada. Tá cheia, ó. Tá cheia de vacininhas ali, hein, ó. Gente, um abraço, viu? Obrigada. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. E aí, semana que vem, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.